Por isso que eu acho, assim, em tempos tão tecnológicos, em tempos de IA, as marcas que entenderem que o grande diferencial é a emoção, é o fator humano. Os da Farm conta uma história que a primeira coleção que eles fizeram para os Estados Unidos foi um fracasso. E o que faz a diferença é um bom storytelling. Esse universo da moda, o Rio de Janeiro sempre foi uma referência de criatividade, de estilo, né? Uma semana de moda, da forma como foi agora, onde você traz o melhor do Rio, o DNA do Rio, esse lifestyle carioca que as pessoas gostam tanto, tão bem trabalhado, é muito legal. Olá, bem-vindos ao Muito Além da Moda. Hoje vamos falar de branding, imagem pessoal e a força dessas marcas de volta ao Rio Fashion Week, que é o assunto do momento. E minha convidada de hoje é Melissa Januzzi, essa querida, e estamos aqui, ela vai falar um pouquinho, bem-vinda. Obrigada pelo Ela vai convite. falar um pouquinho sobre a história de vida dela, né? As idas e vindas desse mercado. Melissa já trabalhou em várias revistas, jornais, e agora está de frente aí com grandes marcas, fazendo um trabalho lindo. E conta um pouquinho pra gente, Mel. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você, a gente trocar. Acho que boas conversas são sempre boas e necessárias cada vez mais, né, Fabrício? Um Com bom certeza. conteúdo, uma boa troca, que a gente possa trocar ideia, aprender uma com a outra. Adoro esses convites. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você por receber esse convite com tanto carinho. E pela apresentação, é muito. A gente falar desse momento em que a moda voltou a brilhar na cidade do Rio, né? Que era um movimento necessário, assim. A gente fica, acho que todos nós que trabalhamos com moda ficamos muito felizes com essa volta da Semana de Moda, né? Foi um movimento muito importante. Eu, quando cheguei lá, eu falei, gente, acho que são o quê? 12 anos. Foi 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. Não, muito legal, assim. Foi um movimento importante. Eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei, assim, a viver a moda com 17 anos, como modelo nas semanas de moda. Depois eu fui estudar jornalismo. Como jornalista, acaba que o meu movimento natural foi esse olhar de lifestyle, de moda. Então, eu cobri muita semana de moda, muitas semanas, desde o Barra Shopping, depois Semana Fashion Rio, muitas. E agora, mais recente, né, também desse lado, acompanhando marcas, estando ali presente como consultora de comunicação e branding. Então, é muito ter essa percepção, acompanhar a semana, trabalhar nessa semana de moda de lugares diferentes, é muito legal, assim, recordar essa história, sabe? E ver esse movimento, né, essa mudança. Muito bom. Mel, e o que essa volta do Rio Fashion Week representa para a nossa cidade? Qual é o seu olhar para isso? Ai, foi muito bom o Rio de Janeiro estar de volta, né? O Rio está de volta ao centro, esse universo da moda. O Rio de Janeiro sempre foi uma referência de criatividade, de estilo, né? Todo mundo sempre fala do jeito carioca, sempre foi super conhecido, desde sempre. A gente não consegue. Outro dia eu estava lendo o livro da Paula Scioli, que fez uma pesquisa tão boa sobre isso, da onde é que vem esse jeitinho carioca que conquista o mundo. Só que não basta você ter o jeitinho carioca, a criatividade. Você tem que ter você tem que estar presente, você tem que ter um bom posicionamento, você tem que contar a sua história. E você ter uma semana de moda da forma como foi agora, onde você traz o melhor do Rio, o DNA do Rio, esse lifestyle carioca que as pessoas gostam tanto, tão bem trabalhado, é muito legal. É muito bom. E aí, pegando esse gancho, né? Você acha que o Rio vem de moda ou lifestyle? O Rio vem de lifestyle. As pessoas compram o lifestyle do carioca, o jeito carioca de ser. Eu acho que isso é o que mais encanta. De uma forma geral, as semanas de moda, quando você analisa, né? Assim, hoje, você não vende só moda.
O que vende, você vende um lifestyle e as pessoas se juntam àquele lifestyle que faz sentido para ela, né? Então você tem a Semana de Moda de Paris, você fala, você respira Paris. Você tem Copenhague, que chegou aí com toda a força falando de sustentabilidade. Então você passa a associar as cidades a esse estilo de vida, a esse lifestyle. Então hoje você vende lifestyle, as marcas vendem um lifestyle. E assim, você tem muita experiência e vivência em outros países, né? Principalmente na Europa, né? Você acha que o Rio inspira o Muito, mundo? muito, muito, muito. Eu tenho experiência, eu já trabalhei com marcas e fiz esse suporte de comunicação para a internacionalização. Então, quando você tem uma marca brasileira que chega apresentando esse esse colorido, essa tropicalidade de uma forma sofisticada, contemporânea, é um sucesso. As pessoas adoram, as pessoas gostam de absorver novidade. Então, vamos lá, falando de Europa, né? Você tem ali as principais marcas que nasceram ali, você tem hoje. Esse é um mercado que o tempo todo está buscando novidade. E hoje, essa latinidade, esse, essa, essa coisa vibrante do Brasil tá sendo muito vista, tá com o holofote em cima, tá sendo muito bem absorvida pelo consumidor, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, mas especialmente a Europa, eles adoram. Adoram. E isso passa por esse lugar, o jeito, quando a gente fala jeito carioca, né? O carioca ele transmite uma leveza de ser, um, uma um jeito de que transita muito bem. Não é uma cidade perfeita, é um caos, mas se você tem a beleza, o carioca passa uma, uma ideia de que, apesar de tudo, tem um, um jeito, um jogo de cintura para lidar com as situações, um jeito de viver leve. O Isso é europeu muito gosta bom. muito, né, do Gosta nosso muito. jeito, né? E não só do estilo de vida, né? Eu acho que o jeito do, de ser carioca, né? O jeito que a gente recebe, o jeito que a gente acolhe, o jeito que eles se sentem é, recebidos, Recebidos. É né? essa leveza, né? Eu acho que tem uma leveza aí, tudo dá um jeito, vamos lá que a gente aperta aqui, ajusta dali e as coisas vão acontecendo, um sorriso no rosto, né? Vamos aqui, vamos sentar e vamos conversar. Você acabou de conhecer a pessoa e já chama para uma conversa. Essa leveza de viver, eu acho que encanta a todos. Esse colorido, e junto com essa leveza, né? Você tem o colorido, que é muito característico do Brasil, você tem as estampas, as cores vibrantes, é, aquele mix de estampas, essa tropicalidade, que é muito legal, encanta. A natureza, as pessoas precisam estar próximas da natureza. Isso traz um acolhimento que é uma delícia, junto com a cor, com a vibração da cor, né? Com a leveza do movimento. É a combinação perfeita, encanta a todos. Brasil, né? É. Brasil e o carioca, né? E assim, trazendo para um exemplo real, né, Uhum. de posicionamento e imagem, né? Você esteve à frente, né? Você era RP já foi e é de algumas marcas ainda, Uhum. mas falando de Granado, né? E lá fora, como que você acha que como que o Rio ainda precisa se posicionar para ter uma imagem mais consolidada, né? É, eu acho que levar as marcas nacionais para fora já é uma posição, né? Assim, bem colocada, Aham. né? É assim, mas você ainda acha que falta alguma coisa assim para ela realmente se estabelecer e se posicionar assim? Olha,
vou te dar minha percepção, que aí tem a ver com o que eu vi nessa semana de moda, que eu fiquei muito feliz. A criatividade a gente tem, o Brasil tem de monte, o Rio de Janeiro tem de monte, mas não basta ser só criativo. Você tem que ter um bom storytelling, você tem que ter um bom posicionamento. Então, você para fazer, se destacar, você entrar no mercado novo, no mercado global, você tem que ter um bom storytelling, né? Eu acho que o segredo da Granado é isso. Granado entra na Europa como uma perfumaria de nicho, é, e tem um storytelling maravilhoso, assim, traz o melhor do Brasil, a tropicalidade, ingredientes brasileiros que são pouco vistos no mercado ou pouco exaltados. Muitos deles podem até estar, eles são ainda pouco aproveitados entre as grandes casas de perfumes. São, sim, você consegue encontrar ingredientes nacionais brasileiros, mas eu digo, não com esse lugar de destaque. Então, quando você leva apresenta ao mercado um novo, né? No caso da Granado, vamos lá. Os ingredientes brasileiros, você leva Tropicalidade, o tonka, sementes do cumaru, da Amazônia, que é a baunilha brasileira. Ela tem essa sofisticação da baunilha. E é novo, é surpreendente. Você tem o caju. Eu Você me tem o caju, surpreendi, que é uma né? Porque assim, eu maravilha. passei a conhecer a parte de perfumaria quando você fazia aqueles eventos, né? E eu era uma das convidadas. A super influenciadora, como não? Mais que influenciadora, porque às vezes as pessoas influenciadora, uma formadora de opinião, né? Assim, todos nós somos uma boa influenciadora é aquela pessoa que no universo dela E, ela tem voz. e que vive ali o real, né? Porque Exatamente. assim, esse storytelling, né, fala muito disso, né? Você trazer realmente para o real e destacar a marca, né? Exatamente. Na realidade daquela pessoa, né? Não importa classe, não importa o que ela representa, né? E sim o real ali, né? Real. E que essa pessoa tenha, independente da quantidade, eu digo assim, um bom influenciador é aquele que no universo dele, ele influencia as pessoas ao redor. Isso é o Tem que um mais importa. desempenho Tem um bom, né? desempenho bom no universo dele, dentro do núcleo dele. Independente É claro que isso vai se refletir nas redes sociais, mas é aquela pessoa que tem voz. Ela, antes das redes sociais, ela já tinha voz, ela só potencializou com a rede social. E você é uma influenciadora. Sempre foi nata, aquela pessoa que sabe tudo, que está sempre ligada nas coisas, que está sempre atenta. Mas Obrigada. né? Muito É uma coisa generosa que essa minha ah, entrevistada. de jeito nenhum é isso mesmo. Às vezes a gente Obrigada. ter é gostoso, né? Assim, a gente escutar, mas a gente tem que se reconhecer nesse lugar mesmo. E você é nato seu isso, né? Eu tento, assim, de verdade, dar o meu melhor, né? A gente está aqui para aprender sempre. Eu aprendo muito nesse universo. E, assim, eu tenho é, uma gratidão enorme por esse meio, né? Que muitas vezes é um meio até desvalorizado, né? Porque passa um pouco pela futilidade, por a gente, por outras pessoas acharem que a gente não tem o que fazer, né? Mas na verdade É um isso trabalho. é um E dá trabalho, um trabalho pra trabalho que dá caramba. trabalho. Só a gente sabe, eu brinco, o glamour é só ali no Instagram, gente, mas o que tá por trás é uma Só. trabalheira que vocês não É, imaginam, e, né? E e, é o e aí eu trabalho. estava falando assim, me surpreendeu muito, né, esse mercado. E eu acho que a gente tem matéria-prima muito boa para Muito, levar, muito. E o né? que faz a diferença é um bom storytelling. Eu acho que o Rio de Janeiro, agora, a Rio Fashion Week, apresentou o Brasil de uma forma muito legal, muito bacana, sofisticada, profissional. As marcas, poxa, olha o desfile da Blue Man, que lindo, que storytelling Maravilhoso, né? maravilhoso da E praia. trazendo Ela as contou pessoas da época, ela né? contou a história da praia, sabe? Com os personagens reais, contou a história da praia, que, na verdade, a Blue Man, né, faz parte da história da praia. A Blue Man é precursora aí dessa praia carioca. Então, ela traz os personagens que fizeram parte dessa história, que ainda fazem. Ela contou toda a história da E, e, marca e e, do lifestyle, da praia carioca. A gente se viu ali. e trazendo Elô Pinheiro, né? Pô, Maravilhosa!
sabe? Você enaltecer essas mulheres, essas pessoas, não só as mulheres, mas essas grandes pessoas que fizeram parte dessa história, é incrível, é necessário, é a nossa história. Nossa história. Mas a gente vai ter que dar uma pausa aqui e já voltamos desse intervalo com a minha convidada, Melissa Januzzi. Estamos de volta. Mel, É. você acha que a estética do Rio, ela ainda é muito desejada, né, globalmente? Isso faz, acho que isso ajuda muito, né, no storytelling, né, das marcas, Muito, né? muito. O que que é a estética do Rio de Janeiro? Quando a gente fala em estética do Rio de Janeiro, acho que a primeira coisa que a gente pensa é em cor, né? Em natureza e cor. Em vibração, a vibração das cores. Olha aí a Farm, como é que tá bombando no mundo, arrebentando. Farm tem um produto muito bom que traduz esse jeito de ser, essa alma carioca, de uma forma elegante, sofisticada, contemporânea, e tá fazendo sucesso pelo mundo. Até roupa de esqui eles têm. Então, assim, esse jeito de ser carioca tem lugar até na neve. Até na neve. E é o que a gente vê aí, né? É um bom branding, É um né? bom branding, é um bom storytelling, é um trabalho de posicionamento de marca muito bem feito. E aí, assim, o que que você acha que faz, assim, a marca ser tão lembrada, né? E aí eu vou levar para a Farm, porque ela é um case de É, sucesso, né? Assim, em qualquer lugar, se você estiver conversando e perguntar de alguma marca que representa a brasilidade, todo mundo fala da Farm, Farm. né? Você sabe por quê? Eu acho a Farm vem de um estilo de vida. É o estilo de vida da Farm. Então, a roupa é a consequência da relação dessas pessoas com o lifestyle da Farm. E a Farm traduz muito bem o jeito carioca, né, de ser a melhor representante que a gente tem do Rio de Janeiro. Mas é isso, as pessoas querem o quê? Elas querem essa leveza na vida, essa vibração. Cor, é terapêutico. É terapêutico, já reparou? O dia que você acorda meio de mau humor, assim, meio caidinha, que é normal, né? Faz parte do game. Você coloca um colorido, você coloca um amarelo, você coloca um verde, você coloca um vermelho. Eu uso Aquilo muito esse já. artifício. Eu uso muito também. Eu uso muito também. E aquilo já, sabe, te dá uma força, te dá um gás, te dá uma energia diferente. A Farm, ela traz, leva isso. Então, a Farm não vende roupa, ela vende um estilo de vida. E as pessoas são encantadas por esse estilo de vida da Farm. Tanto que hoje ela tem uma gama de produtos, não só roupa, né? Você tem acessórios para casa, você tem até roupa de esqui, que a gente está falando, maravilhoso. Então É não um, basta um bom produto, né? não, é um bom brand, você tem que ter um bom storytelling, você tem que. A marca hoje ela vem de um estilo de vida. As marcas que têm esse estilo de vida muito bem contado, elas acabam se destacando no cenário global, né? A gente, vamos lá, outros exemplos de lá de fora, assim, aquela Lululemon de roupa nossa, ela criou, ela começou a fazer sucesso, ela começou criando a comunidade Lululemon, né? E a partir disso, dessa coisa do bem-estar, das atividades, ela foi criando, juntando e virou um fenômeno de venda. Então é isso, você cria O o desejo, né? desejo Através. através da identificação, através da conexão, através do seu estilo de vida. E eu acho que esse storytelling, né, ele cria comunidades, né? E essas comunidades elas vão replicando para suas É redes, isso. né? Hoje, quando se você tem a marca, uma marca ela tem que pensar assim: o que que meu cliente faz nas horas vagas dele? O que que ele faz quando ele quer se distrair? Onde é que ele vai? Onde é que ele gosta de comer? Que esporte que ele faz? Qual é
o lazer dele, para onde é que ele gosta de viajar. A marca tem que saber tudo isso e ela tem que estar presente, se fazer presente. Ela tem que passar para o cliente que ela entende ele de todas as formas. Quando ele está triste, que ele quer, né, relaxar, para onde é que ele vai, que leitura que ele gosta. Então, o cliente, quando entra, ele tem que se sentir visto, entendido por essa marca, sabe? E a compra acaba sendo uma consequência dessa boa relação do cliente com a marca. Eu vejo muito, assim, como consumidora, como influenciadora, né, como é, parceira das marcas, né, que elas entenderam que não basta só ter o produto, né, oferecer esse produto. Ela precisa criar uma relação Isso. com o cliente, né, seja através de entender o estilo de vida do carioca ou do paulista, ou enfim, do cliente que for, né, do estado que for e até do mundo, né, É porque lógico, hoje as nesse marcas caso estão. Nesse caso, a Farm está mundo afora hoje, É, né? Então, assim, além dela vender o nosso estilo de vida, ela ainda leva isso adaptado, né, para outro lugar, né? é. Eu acho que assim, o primeiro passo da marca é ter muito claro, contar a sua história. Ter essa história, o seu storytelling, a sua história muito clara, muito bem amarradinha, assim, sabe? Então, a ter o seu DNA muito forte. A gente está falando de farm, a farm tem um DNA que é muito forte. É claro que o mundo hoje, aí quando você pensa em ganhar o mundo, você leva para as pessoas, porque tem uma coisa assim, você que eu digo a Aham. gente tem um estilo um jeito de ser, um estilo de vida que normalmente você leva para é o mesmo dos seus 10 anos de idade aos seus 90. Claro que ao longo da vida você vai até brincar com um ou com o outro, mas se você é uma pessoa clássica, você tem uma linha, você tem uma linearidade que você, ao longo da vida, você vai amadurecendo, você vai podando o teu estilo. Mas se você é uma mulher vibrante, mais solar, leve, se você é minimalista, se você é, sabe, isso aí Essa você característica, né? e isso é em todo canto do mundo. A gente está falando de ser humano, que nós somos, independente do lugar onde a gente nasceu, a gente tem isso que é o nosso jeitinho definido. E aí você vai conquistar, né? Você tem aquele público que se identifica com você tem aquele público que você é o desejo, é aquela marca desejo, que é o que você gostaria de ser, então você se associa com ele porque aquilo te transmite é, essa sensação boa que você quer trazer para sua vida. E isso é em qualquer lugar do mundo. Você não tem mais um território. E hoje foi muito legal perceber isso, né? Essa semana me perguntaram também, o que que você viu desses últimos 10 anos? Do que eu percebi, que eu achei muito bacana, as marcas novas lá no Rio Fashion Week, já entrando no mercado com a cabeça global, entendendo que hoje o teu território não é porque você nasceu no Rio de Janeiro, que primeiro você tem que começar o teu cliente no Rio de Janeiro. A internet trouxe isso para a gente, o período de pandemia trouxe também um dos ganhos, é isso, a gente é, quem não estava no e-commerce foi levado para isso, então o mundo ficou pequeno, ficou próximo. Os nossos vizinhos estão ali do lado, a Europa está ali do lado, o mundo está pequeno, está muito próximo. Então, ver marcas começando no mercado, já entendendo que precisam ter um posicionamento muito claro, um DNA forte, e que o mundo está pequeno, que dá para. E já com essa cabeça global, é muito legal. E essa é a minha próxima pergunta para você, né? O que que você viu de diferente de 10 anos atrás para Foi agora, isso, né? isso acho que me chamou muita atenção. E aí, você mencionou das marcas novas, porque tem muitas marcas É, novas, né? E, mas você ainda consegue distinguir assim o que que muitas marcas ainda fazem de errado? Se é que fazem, né? Você viu alguma com algum traço assim nesse Fashion Week ou
Ou você acha que a gente realmente está numa direção, assim, as marcas, né? Eu acho que a gente está numa boa direção. Eu acho que eu vi uma semana muito madura. Eu vi marcas entrando no mercado já com essa consciência de global. Sim, você não precisa limitar o teu território. Pelo contrário, eu vi algumas marcas que até estavam lá, que não eram tão novas assim, mas que para a gente era nova porque elas já começam mirando no mercado global. Você tem marcas hoje assim que já começam vendendo lá fora e depois vindo para cá. A gente tem a Vicks, começou assim. A Vicks é uma marca de uma a Paula Capixaba, né? Assim, mas começou a fábrica aqui no Rio de Janeiro e ela começou vendendo para o mercado global e depois veio abrir sua loja aqui no Rio, e assim outras marcas também. Então, e entendendo que não é por preço que se compete, não é pelo contrário, é entendendo o seu posicionamento, reconhecendo muito bem o seu cliente. Atendimento é outro ponto também. Eu sempre falo que a equipe, né, tem que ser o melhor cliente, tem que ser o cliente mais apaixonado, tem que ser a sua equipe. Então, marcas que entendem a importância de formar um bom time. Um time engajado é melhor do que um time grande, sabe? Um time pequeno engajado, ele é mais Sempre, importante do né? que um time grande. Então, o dever começa em casa. Primeiro você arrumando a casa. Tem que estar muito claro. Tua personalidade, a marca tem que ter uma personalidade, um DNA muito forte. Você está bem sincronizada comigo, porque minha próxima pergunta seria sobre posicionamento, e Aham. nada melhor do que a Mel, né, para falar de branding, imagem. Assim, eu ia te perguntar, posicionamento, ele é... Ai, gente, ele é mais um discurso ou Não. ele Ele tem que realmente ser de é verdade. prática? Ele tem que ser de verdade, porque o consumidor percebe isso. Ele percebe. A gente agora estava trabalhando com a Natura Europa. A gente fez um evento no final do ano passado na Espanha. A Natura entrou na Espanha, em Madrid. A gente fez um evento para os clientes de lá. Foi muito bacana. E é muito bom ver uma empresa como a Natura, por exemplo, que é de verdade. Eles realmente se importam. Eles fazem um trabalho interno eh, eles se preocupam de apoio as pessoas com toda a rede, toda a cadeia. Então, eles estão muito atentos, desde aquele senhorzinho que mora nas comunidades no Amazonas, que recolhem a castanha, que recolhem um murumuru, sabe? Ele em pagar bons salários, em dar qualidade de vida, suporte, além dos salários justos, mas eh, suporte social, de Sim. apoio a essas famílias se estruturarem. Então, a cadeia é toda muito bonita. E uma cadeia bonita, ela gera orgulho para os funcionários, ela gera um orgulho tão genuíno que reflete nisso no ponto de venda. Então, quando chega lá a espanhola no ponto de venda e vai ver um produto Natura, e aí a vendedora está ali, ela conta com aquele brilho no olho, toda a história daquela marca que ela não conhecia, ela sai de lá com 5 O produtos no. acolhimento que a empresa e o suporte que ela dá É, é muito. É, é, é uma estratégia, sim, né, de posicionamento, sim, inclusive, muito boa, né? Tem até uma série, Emily in Paris, sim, que ela está em Roma. é. E aí ela começa a divulgar um perfume. Eu não sei se você viu. E aí, assim, é um perfume de uma marca que só é conhecida ali, naquele local, naquela região de Roma. E aí ela Eu quer vi. divulgar para o mundo. Eu O vi. filho, você Eu viu? vi que eles fizeram Sensacional, maravilhoso. Eles né? fizeram um evento na cidadezinha, que parou a cidade, que a dona, a Exatamente. mãe do garoto ficou furiosa. Ficou furiosa porque ela não queria. É, A comunidade ali trabalha em prol, né,
daquelas pessoas que consomem e conhecem a Exatamente, marca, né? exatamente, desde lá do comecinho. Então, aquela dona daquela marca, que é uma marca sofisticada, que vende alto luxo, ela sabe quem são os funcionários dela, ela se Conhece preocupa por por quase nome, por né? nome. Isso é muito legal. Então, todo mundo ali trabalha com muito amor. E esse amor parece piegas, mas não é. Ele passa isso. Quando chega no ponto de venda, esse storytelling ele vem com essa emoção. A Granado faz isso muito bem, a Natura faz isso muito bem. E esse fator humano, eu acho que em tempos de tecnologia, o fator humano, a emoção, é o grande diferencial, Com né? É certeza. o grande diferencial. Então, eu acho que é isso, assim, um bom posicionamento. Então, quando esse todo o trabalho está redondinho, a gente tem a Veja, que faz isso muito bem também, dos tênis. As marcas hoje que têm destaque são as marcas que entendem isso e que seguem por esse caminho. A gente só, né? Se a gente olha, a gente vai começar a lembrar de várias. Várias, né? E aí, então, a gente lembra de tantas, né? Mas aí, assim, existe marca bonita e vazia? Não. Bonita, vazia de conteúdo. É, Ah, sim. não, não. Eu, porque o que que é o belo? O belo é aquilo que te emociona. E emociona não é só a beleza em si, né? O que que é beleza? Não se sustenta, Não se né? sustenta, não se sustenta. Eu lembro, tem uma entrevista da Gisele Bündchen que eu achei maravilhosa, que isso é para tudo, porque é sobre posicionamento, e as pessoas também têm Sim. que saber se posicionar. E eu adorei uma entrevista dela, que ela falou assim, perguntaram para ela, você se acha a mulher mais bonita do mundo? Ela falou, não, não me acho. Ela falou, mas o teu sucesso? Ela, pela minha personalidade. Ah, por quê? Porque eu sou inteira, eu estou aqui inteira quando eu faço meu trabalho, eu dou o meu melhor, eu estudo a marca, eu estudo o que que ela quer, o que que ela quer passar para o cliente dela, e eu interpreto isso, eu vendo isso. Então, acaba que eu acho que a beleza, e o que que é a beleza, né? O que que é o belo? Por que que as pessoas acham ela tão incrível? Porque ela é tão sensível, ela é tão de verdade. Exatamente, né? Verdadeira, né? Verdadeira. E verdadeira passa por um dia tá poderosa, outro dia tá mais vulnerável, um dia tá linda de morrer, outro dia não tá nem tanto. Mas você enxergar a beleza naquela vulnerabilidade, isso é muito legal. A gente hoje está vendo isso. A gente está falando lá de terminar com a Elô Pinheiro, desfile, a beleza dessa mulher cheia de história, dessa mulher Você vê, rica de né? história. 82 anos, né? E Maravilhosa. parece. Gata. Não, assim, ela ainda tem aquela jovialidade, né? Assim, de lá de trás. E nada melhor do que ela realmente iniciar o desfile, terminar o desfile, né? É. É a brasilidade na passarela, Porque né? hoje o mercado está enxergando que não tem beleza vazia. Não tem o bonito Exatamente. E vazio. não adianta só contratar as pessoas que, né, as pessoas que não passam essa sensibilidade, É né? isso, é isso. Não tem bonito vazio. E com essa verdade eu vou chamar os intervalos. Estamos de volta aqui e vamos para uma visão mais internacional, Tá. né? Em termos de Europa, né? O que que você acha que ela entrega de melhor no brand? Se é que entrega. Entrega, nossa, não, é um mercado super consistente. O mercado. é, eu acho que você encontra marcas, né, que esses grandes grupos, quando você observa esses grandes grupos, as marcas que se destacam, é, são marcas que isso, que têm uma história forte, um DNA forte. Eles são um mercado muito profissional, já estão ali há mais tempo. Eu acho que é profissionalismo. Eu acho que seria de repente o que que eles entregam a mais que a A gente, sim, a palavra, palavra né? profissionalismo. É, Eu acho que pode ser. É o que a gente estava falando, assim, não, o Brasil tem muito, tem o DNA, tem a tropicalidade, mas não basta você ter um bom produto se você não tem uma engrenagem por trás.
certinha. Então, assim, o que que a Europa A entrega? Eu acho que Europa, ela essa entrega. engrenagem, né? Funciona, a roda gira muito redondinha, sabe? E é isso que a gente tem muito a aprender com elas, porque a nossa informalidade, o nosso jeitinho de ser é muito bom, é maravilhoso, encanta. Mas você não pode também ir para o mercado global se você não tem essa preparação. E aí você é o grande desafio das marcas é ter essa entrega, essa entrega muito precisa, essa engrenagem, que é difícil, né? Assim, você tem que se cercar de pessoas que te ajudem a fazer essa ponte de uma forma profissional. Isso é super importante, porque o produto, o DNA, a coisa boa a gente tem. E eu até brinquei, né? Se é que tem. Mas você acha que a gente tem mais criatividade? O Brasil tem mais criatividade? Eu acho que é diferente, né? É diferente. Eu acho que cada região, cada povo tem suas peculiaridades, né? Quando a gente está falando de Europa, a gente tem isso, começou o berço da moda, começou tudo ali, e o mundo quer sempre novidade, né? Então, hoje, quais são as semanas de moda que estão. O que está se destacando ali? Hoje você se fala beça de Copenhague. Por quê? Porque Copenhague é uma semana de moda que está chegando com uma base muito forte de sustentabilidade. O DNA de Copenhague, das marcas que estão ali, sustentabilidade, que é importantíssimo. É um assunto que hoje você não consegue olhar o futuro e pensar o presente sem essa preocupação. Hoje toda marca tem que ter essa preocupação socioambiental. Então, Copenhague entendeu isso e está se formando Você acha por que o tudo. olhar agora tá para Eu esse acho que sim. Eu acho que são diferentes olhares, né? Você tem essa semana de moda do Rio de Janeiro que tem tudo para voltar a bombar, porque tem essa coisa desse tropical chique, desse colorido, dessas estampas da natureza. Hoje, natureza, as pessoas, acho que o maior entendimento da pandemia é que a gente faz parte da natureza e que a gente precisa, é vital para a nossa saúde estar próximo da natureza. Então, quando você traz isso em estampas, em ingredientes, você conecta isso com a sua vida Não, não pela à toa moda. levamos isso para dentro de casa, né? Na ex- pandemia, né? Exatamente, exatamente. Então, essa vibração das cores, a gente falou isso, pô, quando eu tô meio triste, botar um vermelho levanta, um amarelo para atrair alegria. Então, essa vibração, essa tropicalidade contemporânea que o Brasil está levando de uma forma muito bacana, também está sendo muito absorvida. O mundo antigo, né? O antigo continente está amando absorver essas novidades, sabe? Assim, na sua visão, né? Você tá lá, tá aqui, trabalha com marcas há muitos anos, tem um olhar super apurado, né? O que que a gente ainda precisa amadurecer em termos de moda, né? Em termos de engrenagem, em termos de levar esse Né? mercado mesmo, né, a sério, como a gente vê o holofote na Europa, seja no período, né, da semana de moda, como trazer isso para cá, né, assim, na verdade, trazer esse amadurecimento para cá, Para a gente poder para a gente exportar. poder exportar. Né? Eu acho que isso um, criatividade a gente tem de sobra, uma mão de obra maravilhosa, nosso artesanato brasileiro. O que não falta é inspiração aqui nesse país. O que que a gente precisa? É, mais uma vez, um storytelling amarradinho, um DNA forte, você pegar, você construir a sua marca com sabendo exatamente quem sua marca é, para que público que ela está falando, você criar um lifestyle, essa marca tem que vender um lifestyle, então esse entendimento eu acho que as pessoas já têm, agora é aplicar isso e a criatividade.
já é nata, a beleza dos produtos já é uma coisa nata, e depois é o profissionalismo, assim, é você, o que que se precisa para você entrar no mercado global, você tem os protocolos de ação que têm que ser cumpridos, né? Que são muito importantes. Acho que aí é uma parte mais chatinha que quem está no criativo de moda, que as pessoas criativas como nós, acha chato, mas é muito importante. Aí você se associar a isso é muito importante, assim, né? Você quem é muito criativo tem que ter parceiros que, que sejam essa parte do administrativo. Tem um administrativo muito bem organizado. E como que você acha que o mercado europeu está olhando para gente? Eu acho que eles adoram. Eu agora tenho ido É. muito para a Espanha, tenho ficado muito. Espanha é um país que até 10 anos atrás as pessoas falavam um pouco, vamos lá, 15, um pouquinho mais, mas assim, era um país super fechado, as pessoas falavam um pouco inglês. Hoje eles estão um país que é uma das economias que mais cresce na Europa, estão super abertos para a novidade e absorvendo, encantados com o nosso país. Estou falando de Espanha porque é, é onde eu tenho ido muito e trabalhado. Fiz agora um trabalho com a Natura lá, a gente. Então, a gente tem levado outras marcas também de para lá. Eles estão encantados com o Brasil, com essa tropicalidade, com essa leveza. O espanhol ele é muito clássico, né? Assim, é um país. Eles gostam de. A mulher espanhola, eles são parecidos com a gente, assim. Eles têm essa leveza, adoram se reunir, são calerreiros, são de rua como carioca, mas eles são um pouco mais formais, sabe? Então, essa leveza, esse jeitinho carioca, eles amam, eles ficam encantados. Ah, eu acho que o Brasil tem tudo. Tem tudo. Eles são encantados. Eu estou falando de Espanha, mas a gente tem. Eu replico isso para outros países também. Então a gente tem tudo para. É o novo. A gente tem tudo para conquistar esse mercado aí. Quando você chega de uma forma consistente, sabe? Tem um mercado para buscar que está ali. Eu acho que é muito. E você acha que o Brasil ele exporta o que ele consegue exportar além da estética, né? Porque a gente É. é um povo assim que se importa muito com a estética, né? Então eu queria saber se você acha que esse mercado europeu, né? Se eles enxergam o Brasil só como estética ou se eles conseguem exportar algo além da estética. Se o Brasil exportar algo além da estética, É, sim, os valores, esse novo que eu digo de Brasil, passa pelo artesanato, passa, como a gente trabalha palha aqui super bem, como você tem a riqueza da Amazônia ali, com tantas sementes, você tem um lado, você tem você tem uma riqueza de artesanato que quando você leva isso para lá, eles ficam encantados e tem um é valor muita enorme. É autenticidade, muita né? autenticidade, é muito legal, é muito bacana. E eles ficam muito, muito encantados com isso. Por isso que outra coisa que eu falo também para as marcas que querem internacionalizar, não basta só você entrar no marketing, não basta só você estar num grande magazine. Você tem que estar o tempo todo conectando com o teu cliente, entendendo o que que emociona a tua cliente, né? Então, é o tempo todo acessando junto com a imprensa, junto com os influenciadores, junto com a cliente mesmo, quem é essa mulher que vai ali e consome, entender quem é essa pessoa que consome o teu produto, sabe? E falar para ela, porque às vezes você tem um bom produto, mas ela não está escutando, ela não está entendendo. Então, o ajuste que você tem que fazer quando você chega nesses países não é sobre o seu DNA, não. Isso eu acho que é inegociável. A marca é, mas é a forma como você conecta com ela. É só a forma de você chegar nela. E para essas marcas novas, né? Tem surgido muitas marcas novas e tal. É, o que você diria para quem quer levá-las, né, para fora, assim,
você precisa entender aquele consumidor, né? Você precisa sacar ali o que que vai fazer vender, na Isso. verdade, O que vai né? emocionar esse consumidor? Exatamente. E, ao mesmo tempo, você precisa aprender com eles como fazer para disponibilizar aquele produto ali, mas sem perder a É autenticidade. isso. Você sabe que a Kátia Barros da Farm conta uma história que a primeira coleção que eles fizeram para os Estados Unidos foi um fracasso. Sabe o que ela fez? Ela se mudou, ficou 2 anos lá, morando na Califórnia. E, sabe, observando, entendendo quem era o público dela, entendendo. E a partir disso, aí sim, aí veio uma coleção que foi o sucesso. Aí foi o start do internacional. Porque é muito difícil, é isso. A Farm não mudou o DNA dela, não mudou quem ela só se ajustou a quê? A forma como essa mulher, né, essa americana, essa mulher consegue se emocionar com a farm. Como é que a gente faz para Receber, né? receber? Exatamente. Então é isso. Então é muito importante você entender quem é o seu cliente. Quem é. Você vai chegar na França, quem é essa francesa? Na Espanha, quem é essa espanhola? O que que emociona essa mulher? Então, o que que você tem? Como é que você vai conectar ela? Então, esse estudo de mercado é muito importante. É muito importante. Eu acho que é um projeto que ele é feito, tem que ser um projeto de médio prazo, você tem que ser muito bem planejamento, se organizar com investimento, tá? Com uma boa trade que vai te ajudar. E uma vez que você está lá, que você consegue entrar num ponto, ter o seu ponto de venda, você também saber que a parte de comunicação é muito importante, porque não basta estar lá, você tem que estar trabalhando essa comunicação com a imprensa, com a cliente, que é muito importante, e com os influenciadores que vão te ajudar a divulgar. A imprensa legitima, a, a influenciadora, ela te dá campo, te expande, né? E a cliente te mantém É, saudável ali você tem que ter um trabalho em tem que conjunto, ter o trabalho né? em conjunto. Tem que ter um trabalho em conjunto. Então, você tem que estar muito bem organizado na parte de estrutura financeira, entender que é um projeto de médio prazo, longo prazo, não é assim. Você tem que fazer pesquisa de campo, depois estar estruturado para começar essa jornada. E faz parte dessa jornada também um bom trabalho de comunicação local. Muito bom. E agora fazendo aqui uma análise assim do que você acompanhou muitos Fashion Weeks de São Paulo, né? Uhum. E em termos de estrutura, de organização, o que você achou desse retorno de 10 anos comparado a São Paulo? O que eu achei comparado a São Paulo? É, São Paulo é uma cidade. é, com- É diferente. Assim, São Paulo é uma cidade industrial, o maior centro financeiro do país. Está tudo ali, as fábricas estão ali, o dinheiro gira ali, está tudo ali. É uma máquina é o centro financeiro desse país. Então é claro que você vai ter investimentos, tudo que se feito em São Paulo ela tem uma grandiosidade maior que no Rio de Janeiro. Por todos esses, o dinheiro está ali, as grandes fábricas, todo mundo está ali, né? A coisa gira ali. O Rio é diferente. O Rio ela é emoção. Você tem a coisa do que a gente falou, do DNA, do lifestyle brasileiro. O Rio é o que representa o Brasil lá fora, sabe? Então, os dois têm funções importantes, diferentes e tão importantes. Distintas, mas importantes. porque o olhar está todo voltado agora para cá, É. para essa semana de moda. E aí, assim, eu estava fazendo eu fui há poucos em São Paulo, mas fui. é, Apesar de achar que movimentou muito, foi muito importante, é importante. é, Vejo que precisamos de pequenos ajustes, É. mas queria saber assim se foi só uma impressão Não, foi. minha.
ou se você também teve esse olhar, né, comparativo, porque quando você traz de volta uma estrutura, as marcas investem, né? Você tem mais investimento na cidade, você tem uma movimentação maior. É, então, eu acho que isso precisa ser tratado com essa engrenagem, ter engrenagem o suficiente para a gente também receber esse olhar mais comprometido, mais profissional, né? E não só esse, Rio, 40 graus, Não, Cidade não. Maravilha, Purgatório da Beleza e É do isso que a gente está Caos, falando. né? Tem que ter esse profissionalismo, tem que vir junto. O mundo ideal é você ter esse lifestyle muito forte, essa comunidade muito forte, junto com uma profissionalização, com uma engrenagem por trás muito forte também. Então, esse é o mundo ideal, né? Mas você sabe o que você está falando? Esse estranhamento, de uma forma geral, você já reparou que não é um problema da São Paulo Fashion Week, também não é um problema de Rio, é porque a gente está falando do Rio agora, porque o Rio voltou ao mercado. Sim. Então, ele é o novo. E por que causou tanta emoção? Porque ele é o novo, depois de 10 anos. Mas, de uma forma geral, o que é esse estranhamento que está acontecendo com outras semanas de moda do mundo também? O mercado precisa de novidades o tempo todo. Então, aquela emoção que os desfiles tinham, proporcionavam há 10, 15 anos atrás, será que hoje proporcionam da mesma forma? Acho que não. Mas o que vem pela frente? A gente está no meio do caminho ali, ainda de ver qual é o próximo passo, qual é o grande próximo, sabe, a grande emoção que vem pela frente, para a gente voltar a viver aqueles áureos tempos. A gente está num meio de transição. Você não tem essa impressão também? Sim. Né? Por exemplo, uma coisa que eu vi, antigamente nas primeiras filas, você tem alguns momentos, na primeira fila era só de jornalista. Há um tempo atrás, só jornalistas, era só de jornalistas. Eram os grandes nomes. Aí depois você passa uma primeira fila que divide com os influenciadores. Né? E agora que você vê nesses últimos, você tem os jornalistas, você tem os influenciadores, os formadores de opinião, você tem os clientes. Os clientes que estão ali dividindo a primeira fila. São esses 3 pilares que a marca precisa para ir em frente. Então, esse cliente está voltando para esse lugar de destaque. Então, foi Super importante, super importante. Eles que né? mantêm a marca. Então, eles têm que ser Exatamente. enaltecidos, sim, têm que ser reconhecidos, sim, têm que ser mimados, sim, né? E as marcas estão voltando a ter esse olhar para. Nunca deixou de ter. Mas eles estão ganhando, esses clientes estão ganhando o holofote de novo na semana. Agora as marcas todas, seus clientes mais importantes estavam na primeira fila do desfile. Mas com relação à semana de moda, acho que de uma forma geral, o que hoje emociona esse consumidor? O que emociona? Aí você vê uma passarela da Blumenau, emociona. Aí a gente volta para o storytelling. Mas é a Patrícia Vieira, que fez um desfile maravilhoso, com aquelas imagens do Aricai maravilhosas, do Rio de Janeiro, que abraçou, emoldurou super bem as roupas dela, que trouxe esse DNA, Mosaico, uma né? coisa. E é isso. De uma certa forma, eu acho que as semanas de moda também estão tendo que se reinventar. Exatamente o que iremos falar no intervalo sobre o futuro. Vamos falar de futuro. Mel, o que vai definir as marcas fortes no futuro? Ai, o que vai definir as marcas fortes no futuro? O que você acha que a gente está nessa constante mudança, né? Constante mudança. E assim, o que vai
fazer realmente uma marca se consolidar, se fortalecer, né, no mercado? O que a marca vai, o que ela vai ter que entregar? Ah, assim, É. é isso. Se eu posso dar um palpite, né? Assim, Sim, eu brinco. aqui é É o nosso, é palpitação total. palpitação, exatamente. Mas eu acho que o que eu percebo hoje, que já acontece hoje, e as marcas que hoje se destacam, eu acho que o caminho, os próximos passos é por aí, é a criação da formação das comunidades. Comunidade, você vende um teu lifestyle e você incorpora, você envolve o seu cliente no lifestyle da marca, né? Assim, o que que você não vende só um produto, você vende um modo de vida, né? A gente está falando de marcas internacionais, a Miu Miu fez isso muito bem no mercado de. Eu estava vendo uma matéria sobre isso, falando da crise no mercado de luxo, onde esse mercado hoje, o mercado de luxo também está tendo que rever, se reposicionar. A Miu Miu foi uma que performou super bem, mas a Miu Miu começou a acessar o cliente dela, a mulher Miu Miu, em outros lugares, em eventos de cultura. Ela apoiou Semana de Livro, eventos, ela se envolveu muito com a parte cultural. Então, quando a sua marca tem um propósito, uma comunidade, Ela performa ela melhor, né? performa melhor. Então, por quê? Porque você não vai estar acessando só seu cliente. Olha, eu lancei uma coleção. Olha meu vestido novo. Não. Vem aqui, vamos tomar um café comigo. E olha só, a gente tem um clube de livro aqui incrível, cheio de novidade. Ou a gente tem vamos fazer um clube gourmet, As encontros marcas, de eu acho que as gastronomia. marcas estão se aliando, né, a, a levar experiências que envolvem cultura, design, né, Exatamente. e unir uma Sim, coisa que conversa, né? isso. É moda, cultura, arte, design. Tudo. Essas parcerias de marcas, hoje as marcas estão fazendo parcerias que com outras marcas que têm os mesmos valores que ela e juntando forças. Então é isso. Você vai fazer um evento, você tem a sua marca e sua cliente é uma cliente sofisticada, que ela gosta de comer bem. Se junta com um chefe bacana, que é um chefe também que prima pela qualidade do material dele, da matéria-prima, da equipe. É Então, literalmente uma collab, né? Assim, exatamente. Todos ganham. você sabe, eu levei minha filha e umas amiguinhas no final de semana passado no museu da Eva Clabin. Ah, muito É. legal. E lá estava exposto, né, o closet dela, né? Maravilhoso. E, e, e logo na entrada você tinha as artes com a estampa da roupa. E isso eu venho percebendo que as marcas têm replicado muito, né? Isso. Que é uma maneira de você levar arte, cultura para sua vida real, né? Seja através da roupa, seja através de uma experiência no museu, seja contando a história daquela marca. É isso. E é muito legal essa associação, É né? isso. Eu lembro que quando eu estava lá na Granada, a gente fez isso. Super legal. A gente fala tanto de natureza, a marca fala tanto sobre isso, sobre esse cuidado, essa cadeia. A gente lançamos uma coleção em que parte da coleção do valor ia de ser destinado para o SS Mata Atlântica. A gente levou um grupo de clientes, de jornalistas, influenciadores, levamos para eles verem onde é que estava sendo destinado aquele valor, parte do valor daquele produto que eles compraram. Recentemente, eu vi as marcas. Agora, a SP Art, várias marcas de moda fizeram ações na SP Art, levaram clientes para fazer visita guiada na SP Art. Várias, não foi uma ou duas, não, foram várias. Isso fez parte. É isso, você tem que conectar o teu cliente um, com
um evento, e aí você tem a SP Art, mas você tem aquelas mostras também que acontecem em paralelo. Então, o, o que que mais tem a ver com a sua marca? É a SP Art? É a moda de arte Sim. paralela, mais alternativa? Então, mais conectar, né? Não, minha marca tem a ver com gastronomia, tem a coisa dos ingredientes, tem super a ver com gastronomia. Quem é o chefe que tem tudo a ver com você? Livro, leitura, literatura, né? Eu mesma Clarice já fui a Lispector várias, inspirou a várias coleção. exposições na Arte Rio de marcas, né? Lembra, a gente Que fez um passeio no MAN. Foi fizemos um super passeio legal, numa. Uma exatamente. vez também a Sauer ofereceu um almoço para apresentar a nova coleção, seguido de um passeio guiado com uma historiadora. É assim, uma coisa que cria essa relação, né? Essa aproximação da marca. Você não está indo lá só para ver o lançamento da Você tem que nova emocionar o teu coleção, cliente. né? Agora, recentemente, a gente fez um evento. Eu tenho uma cliente com uma joalheira italiana, e a gente ia fizemos um evento na casa dela. Eu falei, como é que você vai dar um brinde? Mas que brinde que você vai Aí dar? que eu não pude ir, eu sei Não, quem. maravilhosa. E aí, sabe o que que a Ai, gente fez? Muito legal. A gente chamou uma pessoa que faz aquarela. E essa pessoa, aí vinha fotógrafa, tirava, você escolhia uma joia, qualquer joia da Cristina Rotondaro, umas joias belíssimas. E, e você escolhia uma joia, um brinco, e ela te fotografava e a pessoa fazia uma aquarela com um portrait seu em aquarela gente, que com a máximo. joia. E então a pessoa ia para casa, ela levava a emoção dela usando uma joia Cristina Rotondaro. O trabalho é uma obra de arte, uma aquarela, um charme, aquilo foi um sucesso. O que que é sobre emoção? A gente está agora, hoje de manhã, tá? Antes de vir para cá, estava numa reunião. Não, vamos ter fotógrafo. Falei, putz, mas é um evento pequeno, eu não quero registrar o evento. A gente vai botar uma Polaroid, porque a Polaroid, você vai chegar lá e vai botar sua Polaroid, vai tirar sua Polaroid, na hora você vai levar, a gente vai botar uma caneta para você poder escrever. Você levar, você que vai tirar essa foto, você vai ter aquele registro, a Polaroid já remete, já, né, assim, tem uma lembrança afetiva, todo mundo tem uma lembrança afetiva legal, 40 a mais com um Polaroid, então você, né, levar sua Polaroid, com aquela foto você sai na hora, é sobre emoção. E assim, né, no mundo do filtro, do Instagram, das redes sociais, o que que você acha da IA? Assim, ela ajuda ou não na imagem de uma marca? Eu acho que a IA para tudo, tá? Para tudo. A Sim, IA, ela te poupa no maior tempão. Eu brinco, o IA é um estagiário super eficiente. Mas você tem duas coisas, né? Assim, a IA é alimentada por homens, né? Então você tem que ter ele, saber é, alimentar muito bem a sua IA. Né? Então, hoje cada vez mais, você tem as empresas, as marcas, você tem sua própria IA, porque você já tem o tom de voz, o tom da sua fala. Agora, você tem que saber que a IA é seu estagiário eficiente. Você não pode replicar o trabalho da IA. Ela vai você te tem que dar, você tem direcionar, que né? direcionar muito bem e depois pegar. Então, ela vai te poupar um tempo. Sabe aquele texto que você ia levar uma hora para fazer, aquele trabalho que você ia levar uma hora para fazer, a IA te dá em 5 minutos. Mas você Sim, tem que pegar aquele trabalho e você tem que colocar a alma da empresa ali. Você tem que colocar a emoção daquela coleção ali. Não é, ela te poupa tempo, mas o trabalho é não, ela só te poupa tempo, sabe? Mas esse é o grande quem cuidado que tem que replica ter. Dá para simplesmente ver. dá para ver, você já tem, é quase que um vício de linguagem É, da IA, é né? isso. Assim, você já sabe, e as palavras vão ficando batidas, vão perdendo o significado, É né? isso. E você sabe, você está falando que, né, de alimentar a IA. E uma vez eu estava fazendo um texto, elaborando um projeto, e aí falando, né, com a IA, e ouvindo também. Menina, você acredita que ela falava tipo
com o mesmo Jeitinho. sotaque, o mesmo jeito que eu, assim, o É uma S, loucura. puxando o S, né? Que eu falo do tipo, É muito assustador, né? carioquês, né? Vista, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, essa IA mudou de voz. É assustador, né? A gente pensar. Assustador. Por isso que eu acho, assim, em tempos tão tecnológicos, em tempos de IA, as marcas que entenderem que o grande diferencial é emoção, é o fator humano, Que é assim, o que não pode faltar na comunicação, emoção. É isso, é humano. No teu né? e-commerce, você tem que ter ali, eu acho que essa coisa do 360, o e-commerce é um grande desafio, porque como é que você vai levar essa emoção para o teu e-commerce? Né? Como é que você vai levar? É o grande desafio das marcas, eu acho. Você levar essa emoção. É isso. Hoje, o ponto de venda, a loja, ele é uma experiência de marca. Então, você tem que entrar numa loja, na loja da sua marca, e você tem que. A cliente tem que estar envolvido com todos os valores da marca. Ele tem que ter essa percepção seja visual, seja sonora, no atendimento. Ela tem que ser uma experiência entrar lá. Por isso que as lojas hoje, né, as grandes marcas já estão entendendo que você não precisa mais ter aquela cadeia enorme, você tem que ter lojas em lugares estratégicos e essas lojas têm que ser experiência de marca. Então, ela tem que envolver o cliente de todas as formas. De todas as formas. Isso é muito legal. Assim. Por exemplo, as pessoas. A, uma coisa que a gente trabalhou muito lá na época da Granado é a história, né? O maior tesouro da Granado é a história, era a farmácia da família imperial brasileira. Gente, Aquela é loja, sensacional. maravilhoso. Porque as pessoas entravam na loja da Granado, mas as pessoas não sabiam que todas as lojas da Granado são a réplica da primeira loja que está aberta até hoje na rua 1º de Março, é uma botica do século passado. Então, quando você conta essa história, quando o teu atendente conta essa história, que a gente conta nas redes sociais, ela já entra encantada com aquele armário de madeira bonito, ele passa a fazer sentido, aquela música que ela escuta passa a fazer sentido, aquele frasco. Então, a loja tem que ser uma experiência, é emoção. É emoção. E eu acho que o desafio que ainda continua é você levar essa emoção para o e-commerce. Como é que você leva essa emoção da sua marca para o digital? Eu acho que é o grande desafio das marcas hoje, esse digital ser cada vez mais humano. É, gente, as experiências, a visão de uma mulher maravilhosa que esteve sempre à frente com as marcas, com o jornal, com as revistas. Já fui fã na época que eu era da assessoria de imprensa e mandava A gente se conhece há minhas, muito tempo, gente. minhas sugestões de pauta, Muito eu e bom. minhas sócias. Então, assim, a Mel, é um prazer enorme estar aqui, mas a gente já está no Ai, é finalzinho. uma pena, tá tão Então, bom o vai papo, ter um né? bate-bola aqui de frente para o espelho com 3 perguntinhas que eu vou te fazer, Tá. tá? O que sua imagem diz sobre você hoje? Que minha imagem diz sobre mim? É, Eu acho que uma mulher mais segura de si, uma mulher mais feliz, feliz na própria pele. Eu acho que muito sim. bom. Feliz na própria pele É. diz muito sobre quem somos, Tá né? longe de ser perfeita, tem muita coisa ainda para construir, muita, muita coisa ainda para praticar, mas assim, eu acho que a maturidade me trouxe isso de bom, sabe? Essa de estar bem na própria pele, de gostar. Eu acho que quando você olha e vê, gosta do que construiu, né? Eu falo isso muito pro meu filho, assim, filho, o que te define é a forma como você lida com as coisas. Errar, todo mundo erra. A gente só erra quem tenta. Quem está ali tentando, Exatamente. quem está ali buscando. A gente não vai acertar sempre. Mas o que te define é a forma como você lida com as coisas que aconteceram com você. Eu acho que é isso que define. Então, a gente já está numa idade assim de, né, 50 anos, mas é uma idade que você já tem uma trajetória aí de muitos erros e acertos, mas eu gosto. Eu acho que isso acaba que traz uma coisa E a boa. gente cria várias versões, né? É. E aí, falando de versão, qual é a sua versão que você mais gosta de encontrar no espelho?
Versão que eu mais gosto de encontrar no espelho. É. Eu acho que a Melissa é mulher, assim, a gente é um pouquinho de tudo, né? A gente é a Não, versão por isso, mãe, né? de Mãe, filha, mas a exatamente. quem eu converso no espelho é mulher. Sou eu ali quando eu acordo de manhã. Vamos lá, o que temos para hoje? Qual é o mood do dia? Deixa eu botar assim, putz, hoje a energia tá baixa, não quero, o dia tá cheio, vou botar um vermelhão. Quando eu converso comigo de manhã, o que é que eu tô É. precisando para hoje? Como é que eu vou lidar? Às vezes, é isso que eu aprendi, assim. Os últimos anos foram anos de muito crescimento, muita mudança, e eu aprendi que é um dia de cada vez, sabe? Então, essa conversa comigo mesma de manhã, isso que é eu. Muito bom. O que nunca pode faltar em quem é ser memorável? Em quem quer ser, né? Memorável. Eu acho que é generosidade, sabia? E a generosidade em vários pontos. De escuta. As pessoas estão se escutando o outro muito pouco. As pessoas estão tão preocupadas em falar em si, é tanta correria. Então, acho que a generosidade de escuta é muito importante. Está cada vez mais escasso. Sentar, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está Não é? trocando. Você falou, não, peraí, ninguém é expert de nada aqui, a gente está batendo um papo. Então, eu estou É aprendendo com as coisas que você está exatamente me isso. falando, acho que eu estou conseguindo passar um pouquinho para você também. Isso é uma delícia. Então, essa generosidade de escuta, generosidade com o outro, esse olhar atento, esse olhar de tá tudo bem, né? Assim, ver, De de reparar, né? reparar o Enxergar o outro. outro. Acho que a generosidade é nesse sentido com o outro. Ai, gente. Muito bom, né? A gente ia ficar aqui, a gente Nossa, nem não gosta de falar, é? a A gente ia ficar gente aqui nem até. gosta de falar, mas a gente vai continuar esse papo amanhã no nosso Opa, temos almoço. almoço amanhã, muito bom. Feriadinho de São Olha, gente, Jorge, uma feijoada. esse trabalho é muito bom porque nos permite essa troca, nos permite levar para vocês vários assuntos, né? E então eu quero convidá-los a assistir essas e outras entrevistas que o Muito Além da Moda está aqui disponibilizando para todos vocês. Muito obrigada, eu sou Fabrícia Mobaed, com a minha convidada Melissa Januzzi. Obrigada pelo convite. Muito, muito feliz de estar aqui com você, dividindo esse teu momento que está incrível. Parabéns, muito Obrigada, sucesso. obrigada.